Que bom, podemos agradecer. Ter a consciência, o conhecimento de que Deus, Ele faz todas as coisas e é Deus que nos sustenta, Ele nos mantém, Ele nos dá a vida eterna e Ele nos ensina a cumprir a vontade do Pai. Quando Ele esteve aqui, Ele falou: a minha vontade, ou o meu pão, é fazer a vontade do meu Pai. E Ele nos ensinou isso, né? Que nós devemos fazer a vontade do Pai. E nós devemos ter sensibilidade para termos gratidão em nossa vida. E a gratidão, o importante da gratidão é a gente meditar realmente em pequenos detalhes. Muitas vezes, os discípulos, quando eles estavam ali naquele barco e o vento estava agitando aquele barco, né, eles acharam que acontecer o naufrágio ali, eles chegaram em Cristo e ele estava dormindo. Então, que paz que Jesus estava sentindo naquele momento, né? Sabendo que, né, pouco tempo depois ele passaria pela crucificação, mas ele tinha paz. E ele levantou daquele lugar e repreendeu o vento e o mar, e o que aconteceu? A bonança, né? Então houve aquela paz. E aquela paz foi transmitida aos discípulos. E eles falaram: Ele é Senhor até do vento. Amém, irmãos? Que maravilha, né? E quando a gente percebe que existem momentos em nossas vidas que começa uma brisa diferente, um vento suave. E se a gente tiver uma percepção de que esse vento não vem de Deus, e não devemos deixar que se torne uma tempestade. Por exemplo, se os discípulos vissem que o mar já estava agitado, que ali muitas nuvens carregadas, né? Então a gente nem vai entrar naquele mar. Se a gente entrar, a gente vai ter que ter fé o suficiente para acalmar, para pedir ao Senhor para acalmar aquela tempestade. E Ele acalmando, devemos sempre agradecer e não entrar mais no mar agitado, né? Esse é o interessante da coisa. E lá no Salmo 30, vamos abrir lá no Salmo 30, um cântico de Davi para a dedicação do templo. Salmo 30. Importante a gente lembrar, essa noite haverá a ceia do Senhor, o pastor Ananir, ele é vice-presidente da ABAME. A ABAME é a Associação Batista Metropolitana, e nós estamos inseridos nessa ABAME, que é a região de Contagem, Betim, Barreiro, Ibirité, Brumadinho, todos fazemos parte, né? Então, ele virá hoje para celebrar a ceia, juntamente conosco. Não vamos deixar de participar, né? E fala assim: eu te exaltarei, Senhor, pois me livrastes. Não permitistes que os meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tirastes e não me deixastes cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhes são fiéis, louvem o seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagens terá se eu morrer e se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará da tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim.
Ajuda-me, Senhor. Transformaste o meu pranto em dança. Tiraste as minhas roupas de luto e me vestistes de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Santo Deus e Pai, nós mais uma vez te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por tudo que és em nossas vidas e por tudo que fazes. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja ministrando essa palavra no coração de cada um nesta manhã e que tenhamos, ó Deus, o desejo ardente, ó Pai, de te ouvir. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, aqui o salmista, ele começa a falar: eu te exaltarei, Senhor, pois me livrastes. Não permitistes que os meus inimigos rissem de mim. Davi, ele começa falando aqui, a gente não sabe exatamente em qual circunstância estava acontecendo isso aqui. No subtítulo ele fala dedicação ao templo. Quando a gente estuda a história de Israel e a gente vê quão difícil era para o povo judeu eles separarem um lugar, um templo, para adoração a Deus. Eles sempre estavam em guerras. E quando viam os outros povos, eles tinham templos, suntuosos e aquela coisa toda. Os filisteus tinham o templo deles também. E a gente sabe a história que Sansão foi lá e derrubou, né? Mas depois construíram outros. Mas o que ele está falando aqui, né? Deus, ele não permitiu que os inimigos rissem de Davi. Algumas passagens bíblicas a gente tem que compreender num contexto geral da Escritura, não só daquele texto que a gente está lendo. Por exemplo, Davi, com certeza, ele foi zombado pelos inimigos, por algumas pessoas que duvidavam dele. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Os irmãos de Davi estavam nos pelotões de guerra. Davi, ele ficava solitário, junto com as ovelhas, no campo, no pasto, cuidando das ovelhas. Então, Davi, ele não tinha muito atrativo em sua vida. Talvez até os próprios irmãos zombassem dele. Quando Davi foi no acampamento do povo de Israel, em que o Golias ele estava afrontando o povo de Israel, e ele foi perguntar: peraí, o que está acontecendo aqui? O que o irmão dele, Eliabe, falou com ele? Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas. O que você está fazendo aqui? Então, foi enxotando ele dali e, de uma certa forma, zombando. Então, se o filho mais velho de Jessé, ele não era capaz de enfrentar aquele gigante, Davi seria? Então, a gente vê que realmente é no contexto de ter confiança de que Deus vai sobressair as nossas dificuldades. Era isso que o Davi ele estava falando. E aqui ele estava expressando nesse texto. Ele fala assim: Senhor Deus, clamei por socorro, restauraste a minha saúde. Ele fala: clamei por socorro, restauraste a minha saúde, né? E será que saúde, será que enfermidade Davi tinha para que Deus restaurasse a ele? Isso é uma coisa tão íntima dele, mas se clamarmos a Deus, será que ele vai nos restaurar? Será que a nossa fé ela está limitada a uma enfermidade? Se eu estou enfermo, estou pouca fé, né? Se eu estou bem de saúde, minha fé está em alta também, né? Na verdade, às vezes acontece o inverso, né? Às vezes, quando estamos enfermos, buscamos mais a Deus. Tem pessoas que, quando está enferma, abandona Deus. Fala: Deus virou as costas para mim, né? O salmista ele vem falar aqui também. Então ele fala assim: Senhor, da sepultura me tirastes, não me deixastes cair na cova da morte. Gente, quantas vezes Davi foi livre da morte através do poder de Deus? Quantas vezes? Ele lutou contra o urso, lutou contra o leão,
lutou contra Golias, contra os exércitos. Ele era um homem que ele confiava, ele ia para a batalha confiando em Deus. Será que a gente vai para a batalha confiando em Deus? Será que a gente acorda de manhã e já agradece a Deus pelo dia, pelo sol da manhã, como no cântico? Será que a gente agradece a Deus pelo Espírito que habita em nós? E será que a gente pede a Deus me fortaleça para vencer esse dia? Porque a palavra de Deus fala que esses dias são maus. Né? Os dias são maus. Por que os dias são maus se Deus criou os dias, né? Exatamente por causa do pecado. A gente não sabe o que o ímpio, o inimigo, pode fazer. Mas devemos estar sempre diante de Deus. Ele fala no 4, ele fala assim, cantem ao Senhor todos que lhes são, quê? Fiéis. Todos que lhes são fiéis. Quando a gente vai ver o soar dessa frase, cantem ao Senhor todos que lhes são fiéis. Isso é quase uma ordenança, né? Você é fiel a Deus? Você se alegra em Deus? Cante ao Senhor. Às vezes a gente passa por situações que a nossa boca fica amarrada, né? Fica presa, parece que passou superbone, né? E a gente não quer cantar a Deus, a gente não quer louvar o Senhor. E a gente fica, por quê? Para que eu deveria louvar a Deus se a minha vida está assim? E aqui o salmista fala. Ele fala porque, por experiência própria. Tanto é que quantos salmos aqui foram cantados e quantos outros não foram colocados aqui neste livro, mas que Davi também, ele cantava. Com certeza o tempo todo ali ele louvava a Deus. E ele está nos ensinando isso, né? Ele nos ensina os que são fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Difícil compreender, né? Aqui ele está fazendo uma analogia de... Vocês já perceberam quando a gente está passando mal e é à noite que o negócio aperta? Mas hoje a gente pode pegar o carro e ir lá na UPA, né? E resolve o problema. Espera, mas aqui Davi está falando da época dele, do tempo dele. Ele não chegava à noite e falava assim, vou pegar o carro e ir lá na UPA. Né? Tinha que acender a lamparina e aquela história toda. Que onde que era o médico? Vai lá saber, né? Pegar o jumento, se não tivesse o jumento, tinha que ir a pé. Olha a tristeza que era a noite. De dia todo mundo ajudava, socorria. Mas ele está falando naquele contexto. A noite era terrível. Se hoje é terrível para nós, a gente fala assim, noite é trevas, né? A gente sente mais dor, parece. A gente fica mais aflito à noite, né? Mas hoje os recursos são diferentes. Mas naquela época, ele está citando isso. O choro pode durar toda a noite. Mas a alegria de manhã, ele fala assim, quando vai amanhecendo, a gente tem a esperança de que vai ter socorro também. E é isso que a gente traz para nós, né? Essa noite não é simplesmente a noite. A noite é quando a gente está perdendo a fé. E o amanhecer é quando a gente está retomando essa fé, essa confiança em Deus. E é isso que ele está transmitindo aqui para nós. E ele fala assim, quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Vocês já viram quando a gente está muito bem? E a gente fala assim, tranquilo. Estou tranquilo, né? Ele fala assim, quando eu estava próspero, e eu pensava, agora, tudo que eu fizer está feito. Certa vez, Davi, ele falou com Natã, que era o profeta, né? Veio depois de Samuel. Falou assim, Natã, eu quero construir o templo. Vou construir o templo de Deus. Natã falou, meu rei, pode fazer vontade, né? Constrói e tal. Deus é contigo. Na hora que ele foi, Deus já falou com Natã, falou assim, não é bem assim não, é o filho dele que vai construir o templo. Né? Não será ele. Davi estava com tanta confiança, mas ele tinha tanto sangue. Deus usou Davi de uma outra forma
e ele ia usar o filho de uma outra forma. Então, cada um de nós, Deus tem um propósito em nossa vida. Amém, irmãos? A gente tem que perceber. Será que Davi ficou triste por não construir o templo? Eu queria construir o templo. Ele deve ter ficado um pouco triste, irmãos. Ele queria muito, ele juntou ouro, prata, muitas coisas. Ele tinha amigos que dariam, né, de tudo para construir aquele templo e não foi permitido a ele. Muitas vezes a gente tem que deixar a nossa vaidade, né, pela vontade de Deus. E a gente sabe que depois foi construído o templo, né, e foi uma grande bênção. E ele fala assim: ó Senhor, teu favor me mantinhas firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Aqui ele fala, a gente não deve confiar na nossa força, nos nossos bens, né? A gente não deve confiar naquilo que a gente adquire com os nossos esforços, né? Com o nosso trabalho. Então, assim, para que a gente não coloque a nossa fé nas coisas materiais. A confiança em Deus. E ele fala, Deus virou as costas, né? Deus virou as costas para ele. Será que Deus vira as costas para a gente? Aqui, o sentido de virar as costas é a repreensão, é o castigo, então vai. A gente não faz isso com os filhos, às vezes, né? Ó, se você passar aí, você vai cair. Uma criança quer passar, faz, então vai. Plá, caiu. Aí a gente vai lá e socorre. Mas, gente, Deus faz isso com a gente. Né? Ele fala, não vai. Aí você quer, eu quero. Fazemos contra a vontade de Deus. É como se ele virasse as costas. Se a gente for olhar bem, Jesus falou assim, Deus meu, por que virastes as costas para mim? Por que me desamparastes? Olha o peso disso, né? E o único momento da história da eternidade em que Cristo, o Filho, não sentiu a presença do Pai. Quando a gente não sente a presença do Pai, e é tão difícil, porque se temos o Espírito Santo, nós sentimos a presença do Pai o tempo todo. Mas como a gente estava estudando ali na classe, né, sobre extinguir o Espírito, nem a gente percebe que temos o Espírito de Deus. Isso deve nos causar uma tristeza profunda, né? E a gente começa a cantar, louvar a Deus, buscar e fazer a vontade de Deus, e aí essa alegria retorna ao nosso coração. Então Davi aqui, ele ficou em pânico, quando ele passou a não sentir Deus, não sentir a presença de Deus. Não, eu confiei na minha força, confiei nos meus bens, confiei no que eu acredito, eu confiei em tudo que eu já fiz, e agora eu estou apertado, né? E aqui ele vem falando, né? Entrei em pânico. Alguém já entrou em pânico aí alguma vez? Por não sentir. Não sentir. A gente fala assim, né? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não me abençoa? Mas será que Deus não está vendo isso? Ali a gente já está começando a entrar em pânico, viu, irmãos? Porque a nossa esperança, ela se extingue junto com o Espírito. A gente não apaga o Espírito, a gente não tem esse poder, mas é a ação, o mover. Não retire de nós o mover do Espírito. Não retire de nós a capacidade de se aproximar de Deus. Porque quando a gente sente essa distância, irmãos, é terrível, né? A gente entra realmente em pânico. No 8 fala assim, clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terá se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará de tua fidelidade? O salmista aqui, ele entende que a morte dele, ou ele estando naquela situação, como Deus seria glorificado na vida dele. Ele fala, acaso o pó falaria da sua grandeza? E quando ele fala isso, se a gente for analisar bem, o que ele está falando é o seguinte,
eu estou lembrando de antes de eu confiar na minha força, eu louvava a Deus, eu servia a Deus e as pessoas viam Deus na minha vida. E as pessoas temiam por causa da minha fé. Eles viam o poder de Deus através de mim. E se eu morrer, eu não terei essa oportunidade de novo de te louvar. É isso que ele está falando. Ninguém mais vai dar crédito ao compromisso, ao relacionamento que eu tinha com Deus. As pessoas, porque quando a gente morre longe, vamos dizer assim, de Deus, longe da igreja, longe do propósito de Deus, a gente morre como um qualquer. As pessoas falam muito assim, a questão dos desviados, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, a questão dos desviados, né? Às vezes as pessoas se magoam com alguma coisa que acontece na igreja. Um irmão falou alguma coisa, uma atitude, ou eu queria que fosse do meu jeito, já que não é do meu jeito, eu vou sair da igreja. E às vezes a pessoa, ela se retira do nosso meio. Mas há uma diferença, quando o marido e a mulher, eles discutem ali, e aí um vai dormir na sala, outro no quarto, né? Brincadeira, não pode não, eles falam que não pode, né? Mas assim, fica de mal, não é? Fica de mal, mas em maneira alguma tem que sair da casa. Vocês estão entendendo? De maneira alguma, porque se a gente sai, a gente enfraquece cada vez mais e a gente vai ficar perdido. Com certeza a gente vai ficar perdido. E quando a gente traz isso para a igreja, se a gente sai do meio, né, da igreja e fala assim, vou ficar na minha. O risco que a gente corre, eu falei isso na classe lá, que às vezes a pessoa ela está tão próxima de realmente entregar sua vida a Cristo e de se converter, de aceitar ao Senhor e receber a salvação de Cristo, que acontece alguma coisa antes e ela se retira e ela acaba não recebendo a bênção da salvação. Então, nós devemos nos preocuparmos com isso. A gente não deve se retirar, porque lá fora a gente enfraquece. A gente enfraquece e a gente pode cair na perdição. Então, ele falando aqui, que vantagem eu tenho de morrer? Se eu me afastar, se eu sair da igreja, e se eu volto para o mundo, e começo a viver só as coisas do mundo, irmãos, isso é um indício de que realmente eu não sou de Deus. Realmente eu não aceitei. Se a Bíblia fala, o Senhor ele fala, que no dia que ele vier buscar, os salvos, fazer o juízo, ele fala que ele vai, o joio e o trigo cresceram juntos ali no mesmo campo. Se ele está falando que todos que estão na igreja em si, fazendo parte, ele fala que nem todos são salvos. Imagina os que estão no mundo, nas práticas mundanas. Então, se eu me afasto e volto, e começo a viver o mundo, e eu morro no mundo, qual o testemunho que seguirá após a minha morte? A gente deve pensar nisso. Tem aquelas pessoas, que, como um rei de Israel, a Bíblia fala assim, ele foi sem deixar saudades. De tão ruim que ele foi, sem deixar saudades. Pensa bem. Será que no mundo, a gente vai falar da fidelidade de Deus? Ou do amor de Deus? Aliás, quando a pessoa fala assim, você já frequentou a igreja? Você foi crente? Fui. Deus é bom? É bom. A igreja é boa? É boa. E por que você não está lá? E já tem outras pessoas que não, é ruim. Rejeitam totalmente a palavra de Deus, a vontade de Deus e a comunhão com os irmãos. E ele continua aqui, a gente já está encerrando. Ele continua, ele fala assim, ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor.
Olha só, olha a atitude dele. Primeiro ele viu que ele estava confiando em sua própria força, ele sentiu a ausência de Deus, ele sentiu que Deus virou as costas para ele. Opa! Ele falou assim que ele estava confiando na força dele, nos bens dele. E aí ele fala: Deus, o Senhor virou as costas para mim. Olha só, quem virou as costas para quem? A Bíblia fala que os nossos pecados nos afastam, nos distanciam de Deus. Então, quando a gente sente que Deus virou as costas para nós, na verdade nós viramos e fomos contrários à vontade de Deus. Porque nós temos em nosso ser a questão de sempre é o outro. É por causa do outro. Não, é porque Deus, a mulher que o Senhor fez para mim, né, que Adão falou, né? A mulher que o Senhor fez para mim. A gente tem esse costume, né? A culpa é de Deus. Se a coisa foi boa, não eu me esforcei tanto. Se foi ruim, a culpa é de Deus. Então, olha o que o salmista fala. Aí ele vem clamando por misericórdia. Ele fala: transformaste no 11. Transformaste o meu pranto em dança. Tirastes minhas roupas de luto e me vestistes de alegria. Algumas traduções falam: tirastes o meu pano de saco, né, que eram aquelas roupas que eles vestiam e jogavam cinzas na cabeça em sinal de humilhação. Então aqui ele está falando que Deus, depois disso tudo, e dele ter se arrependido, ele vem e fala assim: transformaste o meu pranto em dança, em festa. Algumas traduções, em festa, em alegria. Ele vai transformar o nosso pranto em festa, se nós nos achegarmos a ele. Esse se, né? E ele fala: tirasse as roupas de luto e me vestisses de alegria, né? Tirastes as roupas de luto e me revestistes de alegria. A gente estava falando lá sobre o fruto do Espírito, irmãos. Às vezes a gente não entende o que lê ou o que as pessoas falam. Quando a gente fala que o fruto do Espírito é alegria, muitas pessoas falam: mas a gente não pode ter tristeza? Temos tristezas. Temos momentos de tristezas em nossas vidas que às vezes dura. Nós sofremos, temos perdas, adoecemos. Só que a Bíblia, ela nos ensina que se realmente a gente confia em Deus, nada nos separará do amor de Deus. Ele fala: nem a vida, nem a morte. Fala: nem ter o muito, nem ter o pouco, nem qualquer outra circunstância ou criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente canta, mas será que a gente entende? Será que a gente compreende que se eu tiver muito ou pouco, isso não deve me separar, isso não deve tirar a alegria da minha salvação. Tendo demais e eu me tornar eufórico, né, só aquele entusiasmo, ou tendo pouco e eu me tornar murmurador. Porque muitas vezes, irmãos, o que acontece. Quando chega no meio do ano, eu não aguento mais esse frio. Daqui a 2 meses, esse calor insuportável. A gente não entende. E se Deus mandar um tempo assim, tranquilo, qual que é o tempo tranquilo? Aí 20 graus. 20 graus tá bom? 22, 23. Vai ter gente reclamando. Né? Se, dependendo do lugar do mundo, se Deus colocar uma temperatura só, as pessoas acostumaram com frio, outros acostumaram com calor, né, extremo, e quando chegar aquela temperatura agradável para mim, não é agradável para os outros. A gente tem que se adaptar, não é? Deus, ele faz isso através do Espírito Santo. A gente passa a aceitar que somos limitados, necessitamos de Deus, e é Ele que vai reger a nossa vida se a gente deixar. E isso irá trazer benefícios para nós.
Esse benefício é o que a gente tem que entender. Eu mexo com obra, né? Então eu sei a proporção de cimento, areia, brita, água para se fazer cada coisa. Tem vezes que ainda não fica prestando, né? Faz ainda da trinca, alguma coisa assim. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe aquela mistura para fazer uma viga, fazer uma coluna e tudo mais, para fazer um contrapiso. E as coisas espirituais são assim. Para chegar, né, ao resultado que Deus quer e não que nós queremos, a gente precisa das porções, né, de cada coisa que a palavra vem nos moldando. A gente precisa entender que em alguns momentos a Bíblia fala assim: converta a sua alegria em tristeza. Mas é contraditório, tá vendo? É contraditório. Converta a sua alegria em tristeza. Olha, o próprio Salmo aqui. Eu estava bem, aí ele fala que Deus virou as costas. Ele estava alegre demais, mas alegre pela força da sua própria mão. Ele estava bem. É o que ele está falando aqui, ó. Quando eu era próspero, dizia, agora nada, né? Nada pode me derrubar. Nada. E ele só sentiu um pouco se distanciando de Deus e ele ficou apavorado. É tremendo isso, né? Então a gente deve olhar exatamente isso. Ele sentiu, ele foi vestido de alegria. Nós estamos vestidos de quê? A nossa vida, transformaste no 11, transformaste o meu pranto em dança. E me vestiste de alegria. Ele tirou o meu pranto e colocou alegria. O que nós queremos para a nossa vida? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós devemos buscar, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Tempo muito difícil. Mas para consolar aqui os irmãos, eu vou falar o seguinte, vai piorar. Se serve de consolo. Vai piorar. Então, quando a gente percebe outras nações, o ser crente, o ser cristão, em outras nações, Síria, China, Coreia do Norte, aliás, lá é tão fechado que... será que a gente tem mais motivo para tristeza ou para alegria? Um país que as irmãs saíram para evangelizar, né? Ontem. Ninguém prendeu. Foi bem recebido. Ninguém ameaçou elas de morte. E assim por diante. E tem pessoas que vivem em países terríveis que têm alegria. Têm alegria da salvação. E se porventura eles vão passar pela morte, eles vão com alegria. E quando a gente vê na televisão, né, aquelas cenas fortes, né? E a gente percebe a alegria na vida daquelas pessoas. Às vezes a gente fica triste. Gente, como pode? Ele vai ser morto ali. Está alegre. É desse espírito que a gente tem que estar participando, né? O Espírito de Deus que traz alegria. No 12, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Né? Então, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Maravilha, né? Então aqui é o obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, Jesus. Olha só nesse refrão, o tudo que a gente deve agradecer. Aqui ele está falando pelo amor que não morre, pela nova aliança. Que coisas são essas? São coisas espirituais. O material é tão simples, né? O material, o que Deus fala? As outras coisas vos serão acrescentadas.
às vezes a gente pensa que o amor de Deus é limitado à matéria, e não, é o Espírito. Né? Então, pela vida eterna, se você recebeu a vida eterna, é motivo de cantar, de louvar para sempre. O salmista fala para todo o sempre. Amém? Então é isso, irmãos. Deus colocou essa meditação no meu coração, porque Ele me fala que eu preciso agradecer mais, murmurar menos e louvar, cantar, abrir a boca mesmo, cantar mesmo, né? Para a honra e glória do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos encerrar? Tem algum recado? Não, né? O bazar está funcionando. Né? Quem quiser participar, até que horas? Isso. A feijoada, né, irmãos? Próximo domingo. Né? Hoje à noite eu vou distribuir os tickets, né? Também, para quem for participar. Então, já é mais aí um aviso para todos nos reunirmos aqui à noite. Haverá a ceia. A gente vai entregar os tickets também, aqueles que vão ajudar na feijoada. E vamos orar, irmãos, porque essa feijoada, além dela ser deliciosa, a gente sabe que vai ser deliciosa, é para missões. Né? Antigamente, missões era muito mais difícil de se fazer. Hoje em dia, a gente come uma feijoada deliciosa e ainda contribui para missões. Né? Tá mais fácil ou mais difícil? Graças a Deus, né? Tá mais fácil se for olhar bem, né? Vamos orar e agradecer. Santo Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos. Agradecemos por tua palavra, ó Deus, ministrada aos nossos corações. Pai amado, que o teu Espírito Santo esteja a cada dia nos convencendo, ó Pai, de nossas fraquezas e da necessidade, ó Pai, de darmos graças a ti, pois o Senhor nos mantém, é o Senhor que supre as nossas necessidades. E mesmo, ó Deus, em momentos de dificuldades e tribulações, se nós abrirmos os nossos corações e os nossos lábios em louvor ao Senhor, conseguiremos, ó Pai, encontrar a alegria da tua salvação, encontrar a Deus um meio mais fácil de vencer as tribulações, que é através do teu Espírito. Que possamos ter essa fé, ó Deus, que o Senhor acrescente essa fé a cada dia aos nossos corações, esteja nos iluminando, Pai, para compreender a tua palavra. Pai amado, que essa palavra esteja movendo no coração de cada um que está aqui, daqueles que irão assistir também, ó Deus, que possamos ter mais confiança, mais fé e esperança na tua vontade. É o que nós pedimos, ó Deus, pedindo também que o Senhor esteja abençoando o retorno aos nossos lares e também aqueles que virão te cultuar nesta noite. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.